Olá, boa noite. Sou o Dr. Galdino, advogado Aspra, mais uma vez aqui com os senhores e senhoras, nesse projeto da Aspra Ceará, no sentido de trazer essas lives, né, preparatórias para o próximo CHO, CHO, curso de habilitação de oficiais, né? Sou o Dr. Galdino, como eu já falei, e estamos aqui hoje, né, no nosso compromisso, mais um dia para trazermos Código Disciplinar, legislação militar estadual, especificamente a questão mais processual dentro, né, do Código Disciplinar dessa legislação. Fazendo aqui só um retrocesso, na primeira live da quinta-feira passada, nós vimos a parte introdutória, eu tentei explicar, trazer o sentido da sistemática do Código Disciplinar e sempre, né, adiante, puxando para uma ótica processual. Quando comecei a falar lá do artigo 27 seguintes, com exemplos da questão dos procedimentos, né, disciplinares, dos processos regulares. E aí é o que a gente vai ver futuramente também, tá certo? Boa noite aí pro pessoal, Alexandre, o Tiago. Alexandre, o Ayrton faz sim, o Ayrton Moral, o cabo Ayrton de Queiroz, ele é representante da Aspra, né, e também vai participar aqui conosco no jogo de lives, né, puxou. Ele vai logo, né, informar um dia que vai fazer as lives conosco, né, na quinta-feira, e a disponibilidade estará também aqui com o Estatuto dos Militares Estaduais, tá certo? Boa noite aí para Silvana, o J. Pio, Rosinha de Paula, pessoal, boa noite. Quem puder dizendo aí de onde está seguindo, né, o nosso Instagram aqui da Aspra, tá certo? Marcos Antônio, ok, o Alex Farias, tá bom? Porque aí a gente vai sabendo quem está interagindo, quem está tomando ciência da ocorrência, da realização dessas lives nesse projeto da Aspra Ceará, tá certo? Então já a gente vai começar poucos segundos, tá bom? Só esperando aqui chegar, carregar mais as notificações, né, para o pessoal receber e já interagir. E hoje nós vamos dar continuidade com a questão dos recursos. A live da aula passada, ela ficou guardada, ela está depositada nas mídias da ASP para que você queira, né? O material também está na bio, tem um linkzinho lá para você seguir e baixar o PDF da legislação que foi ofertado, o material ofertado pelo professor Ayrton de Queiroz. Eduardo Porteiro, Sargento Eduardinho, Calcaia, beleza? Fortaleza, boa noite a todos, Quixadá, Fortaleza, beleza, Canidé, show de bola. Então tá bem eclético, tá bem distribuído, tá certo? Subtenente Marcos, Fortaleza, meus cumprimentos militares, comandante, tá bom? Que pese não seja militar, mas aprendi na caserna o cumprimento militar, de respeito, consideração, camaradagem entre os militares estaduais. E a gente não esquece, né? Para quem não me conhece, eu já falei na aula passada, né? Na live passada, eu fui militar estadual, ingressei na turma de 98, na época ainda era recrutamento, e aí não continuei, e depois em 2001 entrei realmente no curso de formação, tá bom? De soldados. E passei 14 anos na Gloriosa. Trabalhei na região do Cariri, aqui em Juazeiro, né, no 2º Batalhão. E estamos, né, hoje, depois de 14 anos, trabalhando como advogado, prestando serviço para a Aspra, né, no contencioso administrativo, fazendo defesas em procedimentos perante a CGD, quartéis, enfim, tá certo? E aí, dada essa abertura inicial, acredito que já podemos avançar, porque o Instagram, ele é implacável, ele não nos permite mais do que 1 hora, e eu quero dar uma avançada. Se os senhores e as senhoras lembrarem da aula passada ou assistirem à aula passada, vão ver que eu falei do procedimento disciplinar e encerrei mais ou menos lá na nota de culpa, né, quando o militar é sancionado. E uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui no aspecto prático, né, que acontece muito no dia a dia, inclusive os senhores futuramente estarão, né, com procedimentos em andamento, sendo encarregados de procedimentos disciplinares, enfim, é a questão da punição de permanência disciplinar naquele instituto da conversão, que é a mudança de serviço extraordinário, ao invés, né, de o militar cumprir permanência disciplinar. É aquela previsão do artigo 18 lá do Código Disciplinar. E aí, o que acontece? Vejam bem esse aspecto prático. O artigo 18 diz que a partir do momento que o militar
toma conhecimento da sanção e que essa sanção ela é publicada, o que é que acontece? Nasce para ele um lapso temporal. E aí, pessoal, isso aqui é bem aspecto processual mesmo. O que é que diz o artigo 18? Vejam comigo aqui. Lembrando, é sempre importante ter a lei em mãos. Resolver questão para treinar para o XOP, para fazer a prova do processo seletivo, tem que estar com a letra da lei na mão, tá certo? Por mais que você tenha um conhecimento, que tenha um domínio, que conheça a letra da lei, mas aqui o momento é de responder questão de prova, e questão de prova para gabaritar, tá certo? Tem que estar com a letra da lei na mão, para poder criar toda essa, né, essa segurança, para quando chegar no dia do seletivo, né, do processo seletivo, tá bem tranquilo. Veja bem, eu disse que o militar, pegando o gancho da aula passada, recebeu a nota de culpa. E o que é que acontece? Olha o que é que diz sobre a respeito da conversão. O prazo para o encaminhamento do pedido de conversão será de 3 dias úteis, contados da data da publicação da sanção de permanência. Então, veja bem, na aula passada eu dei um exemplo de permanência disciplinar em procedimento disciplinar e aí parei na nota de culpa, porque aí existem várias situações. Quando o militar recebe essa nota de culpa, quando tem a publicação dessa nota de culpa, e aí ele vai e pergunta, e agora, o que eu vou fazer? Né? Eu estou com a permanência disciplinar em mãos, fui notificado, uma nota de culpa, uma sentença, né, todo enquadramento, direitinho, classificação do comportamento, recebi lá tudo ok, tá certo? Da autoridade competente, e agora foi publicado, e agora o que é que eu posso fazer? Geralmente, é o que o militar nos procura. Doutor, o que é que eu vou fazer agora? Eu posso, letra A, não fazer nada, só chorar e cumprir a permanência. Letra B, eu posso pedido de conversão, e aí é onde entra aqui esse prazo de 3 dias da data da publicação da sanção de permanência, tá bom? Fique atento. Por quê? Porque o marco temporal de 3 dias úteis, e ainda tem mais esse detalhe, os dias são úteis, são poucos prazos de dias úteis dentro do Código Disciplinar, tá certo? 3 dias úteis para que o militar apresente esse pedido de conversão à autoridade competente, que é aquela que vai analisar a situação, aquela que aplicou a punição, e se não ferir a hierarquia de disciplina, poderá haver essa conversão, que é essa troca de permanência disciplinar por serviço extra. Isso, ok. 3 dias úteis a partir da publicação. Mas e aí, eu posso recorrer? E aí é onde eu já faço a inserção de uma maneira bem prática na questão dos recursos. Por quê? Porque nós estamos tratando aqui da questão da publicação, né, que a partir dela dá efeito aos atos, né, disciplinares, está lá no artigo 39 do Código. Aí a gente dá uma volta no 18 para falar o prazo para apresentar conversão, e aí para a gente ir lá para o artigo 56. Por quê? Voltando, fazendo fecho. Aspectos processuais. Publicou a permanência disciplinar, ok. Solução do procedimento disciplinar, ok. Beleza, tudo tranquilo. Então, o que é que vai acontecer agora? Eu posso, como eu disse, não fazer nada e simplesmente esperar o lapso de 5 dias e a partir daí iniciar o cumprimento da permanência disciplinar. 2, o que é que eu posso fazer? Eu posso apresentar a conversão e 3, eu posso interpor o recurso. Mas eu posso fazer essas duas situações, eu posso adotar esses dois institutos, o recurso e a conversão, independentemente? Não. E aí, não. A lei ela diz o seguinte, o artigo 18 ele também traz uma ressalva dizendo que o militar poderá apresentar a conversão e não apresentará o recurso. Ele vai ter que escolher. Isso é a regra. No entanto, o legislador aqui no artigo 18 e no próprio Código Disciplinar, ele trouxe uma situação para valorizar aquele bom policial. Aquele policial que não tem registro de transgressão grave ou média nos seus assentamentos, ele poderá tanto apresentar o pedido de conversão, como também interpor recurso. Então, veja bem, prática. Recebeu a informação, publicação da solução com permanência disciplinar, ok. Quer ainda espernear? Quer recorrer? Quer pedir conversão? Estando com a ficha sem registro de transgressão grave ou média, poderá fazer o quê? Poderá fazer o quê? Poderá tanto apresentar o pedido de conversão, como também interpor o recurso de reconsideração de ato. E aí a gente sai
do artigo 18 e vai lá para o artigo 56, aspectos processuais. E o recurso? Qual a finalidade do recurso? A finalidade do recurso, quando o militar é punido, é reexaminar aquela decisão da autoridade que aplicou a sanção, que aplicou a disciplina. A autoridade competente, né, são aquelas do artigo 31 e 32, que tem aqui no Código Disciplinar, elas têm competência para aplicar a disciplina, ou seja, competência para punir. Ok, desde os oficiais até o chefe do Poder Executivo, até o governador do Estado. Ok, que é o chefe supremo, como diz aqui no próprio, né, Código Disciplinar. Tem competência disciplinar? Sim, perfeito, é o que está posto. E você pode se insurgir contra uma decisão de uma autoridade competente. O militar foi punido com 2 dias de permanência. Pode interpor recurso, é um direito dele. Lembrando, aspectos processuais, prazo para interposição, 5 dias, tá bom? Cuidado. Então quer dizer, doutor, que se eu for punido com permanência disciplinar, não tiver registro de transgressão grave ou média nos meus assentamentos, eu poderei, assim, apresentar o pedido de conversão, isso, 3 dias úteis. E o recurso, sim, interpor o recurso no prazo de 5 dias. Aí veja bem. Ah, mas eu primeiro vou interpor o recurso e no final, se eu não tiver êxito, aí é que eu faço o pedido de conversão? Não, 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 não. A lei lá no artigo 18, ela é bem clara, que o pedido de conversão são 3 dias úteis a partir da publicação da sanção. Então, se você entende que dá para pedir a conversão, se sua situação funcional está ok, não tem registro de transgressão grave ou média, e a partir daí você já quer também interpor, atravesse as 2 petições juntos. E por que eu digo isso? Porque na prática, às vezes, tem muitas pessoas que ficam com dúvida, né? Alguns procedimentos que eu já apresentei, as 2 peças ao mesmo tempo, né? O encarregado ficou, né? A gente teve que dialogar porque interpretava que seria no final. Não, tenho que depositar logo, porque caso meus recursos eles não logrem êxito, aí sim a apreciação do meu pedido de conversão, caso persista a sanção que foi aplicada. E o recurso a que pode ser intentado é o reconsideração de ato, né, que vai à própria autoridade que aplicou a sanção para que ela reexamine. Eu preciso ter argumentos novos, entendeu? Preciso ter algumas situações que, né, que realmente em base que o recurso possa ser, né, conhecido. Ok, tempestividade, não pode ser procrastinador, ou seja, vou só empurrar lá um recurso qualquer, sem nenhuma novidade, sem nenhuma, né, fundamentação, só para mim ganhar tempo, para mim não cumprir a sanção. Aí a autoridade, ela tem um prazo, a partir do momento que recebe o recurso interposto, ela tem um prazo de 10 dias para solução. Ok, a mesma autoridade que puniu, show. Ocorre que, se porventura o meu recurso interposto não tiver êxito, aí eu ainda posso me insurgir mais uma vez, que aí seria o nosso segundo recurso que está previsto lá no artigo 58, que é o recurso hierárquico, que vai à autoridade superior àquela que aplicou a sanção e não reconsiderou o ato, né, no recurso de reconsideração de ato. Ok, e aí essa autoridade, aqui tem um detalhe muito legal. E aí essa autoridade, esse superior hierárquico que recebe esse recurso interposto, ele vai receber o recurso e também tem um prazo de 10 dias para a solução. E olha um detalhe, é preciso fazer constar no procedimento a situação de comunicação. Como assim comunicação? Aquele superior que vai reexaminar o ato da autoridade competente, o ato disciplinar, e também aquele ato de recurso não conhecido e não provido, ele tem que comunicar a esse subordinado que aplicou a sanção e não reconsiderou o ato, que vai fazer a análise do ato praticado, né, do ato sancionador praticado. E essa comunicação ela é feita no prazo de 3 dias, está lá no artigo 58, parágrafo 3º. Ele diz aqui, ó, os prazos referentes aos recursos hierárquicos são, aí prazo para comunicação, 3 dias a contar da data do protocolo na OPM ou OBM, no caso aqui se aplica a PM bombeira, tranquilo isso, da autoridade destinatária. Então veja bem, o militar interpôs o recurso de reconsideração de ato, não foi bem sucedido, permaneceu a reprimenda disciplinar.
se insurge novamente porque tem o seu direito, né, previsto na lei, artigo 58, e aí no prazo de 5 dias também interpõe um recurso hierárquico, a autoridade superior, como nós já vimos aqui. Ocorre que essa autoridade superior, quando recebe, tem 10 dias para solução e 3 dentro dessa situação temporal para comunicar à autoridade que vai fazer a análise do ato administrativo por ele praticado. E veja bem, entendo eu que se essa formalidade, esse requisito aplicado, né, previsto na norma, não for realmente praticado, entendo que possa haver a questão de nulidade, né? Ser levantada aí uma questão de nulidade dentro do procedimento e aí gerar, de repente, o prejuízo, né, da finalização desse procedimento disciplinar feito por essa autoridade competente e, no caso, esse superior que foi fazer a apreciação, fazer o juízo dentro do recurso hierárquico e, porventura, esqueceu desse detalhe. E entendo eu também que, processualmente, tem que estar consignado dentro do procedimento disciplinar toda a sua, né, dos seus autos, toda essa situação de comunicação devidamente protocolada, devidamente formalizada, sob pena de nulidade. É o que entendemos e aqui eu deixo essa informação justamente para que na prática do dia a dia, e aqui nós estamos estudando situações processuais, eu te digo, se eu fosse o examinador, eu ia cobrar aspectos processuais, aspectos práticos da legislação, porque futuramente serão oficiais e futuramente estarão na responsabilidade de procedimentos disciplinares, na responsabilidade de processos regulares, e esses meandrozinhos da lei às vezes evita a nulidade de um procedimento quando, né, se depara com um defensor atento e aí ele vai alegar que houve prejuízo, enfim. Mas é uma situação a se observar, tá bom? Então, fica aí a questão dos prazos, a questão do recurso, 5 dias, 10 dias, 5 dias para interposição, 10 dias para solução. Lembrando que no recurso hierárquico, o prazo de 3 dias para a comunicação, esse deve ser realizado pela autoridade que vai apreciar esse recurso. Beleza? Tranquilo? Então, segue o fluxo. Uma boa noite aqui para Herbert, Cabo Paixão 777. Pessoal, vou acenando aqui, tá bom? Só lembrando, aqui é uma live, nós estamos em uma live aqui, trazendo alguns comentários acerca da legislação militar estadual. Esse é um projeto da ASPRA, nós já iniciamos na quinta-feira passada, estou aqui hoje, fechando aqui com os senhores, com as senhoras, e próxima quinta-feira a ASPRA já vai divulgar um novo professor, uma nova disciplina, tá certo? Fiquem tranquilos e anotem, agendem, coloquem aí na agenda para o sininho tocar toda quinta-feira, 19 horas, tá certo? Fica esse compromisso, é um compromisso da entidade e vários professores muito bons estarão sempre com os senhores, com as senhoras aqui, trazendo informações acerca, né, desse futuro show que vai ser em breve aí, né? Contamos que seja lançado para que possa, né, otimizar e todo mundo ficar ansioso, tá? Para uma futura ascensão funcional, né? O acesso, tá certo? E eu confesso, quando eu ingressei na corporação, a primeira vez que eu vi um subtenente, eu fiquei apavorado, porque eu nem entendia, né, aquela situação, né, de subtenente, enfim. É uma brincadeira que eu faço aqui. Hoje a gente vê nós vemos vários subtenentes, né, na ativa, é uma maravilha. Antes era mais difícil, mas hoje as promoções estão acontecendo e a gente vê hoje vários colegas aí, subtenentes, né, na ativa e aí com a possibilidade de acesso aí à promoção, né, ao oficialato, tá bom? Parabéns e se engajem, né? Os requisitos estão lá previstos no estatuto para a questão do show aí das promoções e show de bola, e só estudar, né, bem tranquilo para gabaritar nesse próximo processo seletivo. Dito isso, vamos avançar um pouco e aí eu não posso deixar de pontuar uma situação que me aconteceu, e aqui eu posso dizer porque é metodológica. Eu não estou falando de caso prático, né, da minha atuação como profissional, mas aqui é situações que eu crio, né, ficções em razão da sala de aula. Eu sou professor de cursinhos aqui na região do Cariri, né, tem uma apostila lançada pela editora Artijudo Fortaleza, e todos os exemplos, deixo bem claro, todos os exemplos não são casos da minha atividade como advogado, mas sim casos fictícios que eu crio justamente para elaborar questões para os alunos, questões com base na legislação, tá bom?
E aqui eu vou trazer aqui uma situação bem interessante sobre prescrição, tá bom? Outro aspecto prático dos procedimentos, dos processos regulares que realmente a gente vem se deparando muito é a questão da prescrição, da extinção da punibilidade em razão da prescrição. Se os senhores e senhoras observarem aí na legislação, lá no artigo 74 do Código Disciplinar, ele fala da extinção da punibilidade. O que é a extinção da punibilidade? É aquela situação, um instituto em que o Estado, no seu poder-dever, não poderá mais, perseguir, digamos assim, entre aspas, vou usar essa palavra, o servidor faltoso para aplicar a disciplina quando ele comete infração, tá bom? E aqui no artigo 74 a dicção é essa: extingue-se a punibilidade da transgressão disciplinar. Lembre bem, no âmbito administrativo, artigo 12, nós tratamos de transgressão disciplinar. O artigo 11 do Código, ele fala de quê? Fala de infração administrativa, que pode ter repercussão no âmbito administrativo, no âmbito penal e no âmbito civil. Fala da infração, tá certo? Artigo 11. E aqui no artigo 74 trata da questão da extinção da punibilidade. No inciso 1º ele vem dizer aquilo que a gente seria lógico, né? A passagem do transgressor da reserva remunerada para a reforma ou morte deste. Cuidado, muitas vezes nós observamos apenas a situação da morte. Passou para a cidade de pé juntos, mas não é só essa dicção nesse inciso. E às vezes, para fins de prova, esquece que a passagem do militar da reserva remunerada para a reforma causa extinção da punibilidade. Por quê? Já fiz várias questões em apostilas e em simulados. Por que acontece essa extinção da punibilidade? O militar vinha sendo processado, conformou-se, concluiu o processo de reforma dele com a devida publicação do ato administrativo e a partir daí ele não pôde mais ser perseguido. Já aconteceu isso. Eu já vi publicações de extinção da punibilidade em razão desse evento aqui previsto no artigo 74, inciso 1º. O militar estava na reserva remunerada, o militar estava na ativa, e instaurou-se um processo de reforma por incapacidade. E o processo foi tramitando e o processo administrativo também. Corre que o processo findou de reforma e aí publicou. Com essa publicação, foi-se apresentado e o processo regular teve que ser findo por causa dessa situação de extinção da punibilidade, tá bom? Fica aí o inciso 1º, essas duas situações, extinção da punibilidade, passagem da reserva remunerada para a reforma. E aqui eu faço uma voltinha agora lá no artigo 2º do Código Disciplinar. Porque, de regra, a gente vê que a gente imagina que o Código Disciplinar, o Estatuto, se aplica a todos os militares indistintamente. Não, não, não. Tem algumas ressalvas, né? No tocante ao Estatuto, em totum, na maioria dos seus dispositivos, ao militar da ativa, ao militar da carreira. No que couber, ao militar inativo. Ok. No caso do Código Disciplinar, ele traz uma situação. Que situação? Traz o seguinte, que, de regra, se aplica o Código Disciplinar aos militares da ativa e os militares da reserva remunerada. Isso é a regra. E não se aplica, que aí é a exceção, e a exceção é onde cobra em questões, é onde cobra em prova. Qual é a exceção de não se aplicar? O militar com mandato eletivo, o militar ocupando cargo público civil não militar, o magistrado da justiça militar e o militar reformado. Por isso que o Código traz a previsão aqui no artigo 74, quando fala de extinção da punibilidade, que se o militar estiver na reserva remunerada e for para a reforma, o que é que acontece? Extinção da punibilidade, porque o militar reformado não está sujeito à situação do Código Disciplinar. Explicando, às vezes os alunos perguntam em sala, professor, diferença de militar na ativa, reserva remunerada e militar reformado. É bem simples. Muitas das vezes, confesso, já ouvi muito militar reserva remunerada intitulando-se reformado, sem ser, tá bom? E aí, só para aclarar num exemplozinho bem simples, você pergunta, você tem automóvel? Tenho. Quantos automóveis tem? Quantos pneus tem o seu automóvel? Tem 4 pneus. Negativo, tem 5. Tem 4 que estão na ativa e tem um na reserva a ser usado quando da necessidade. E é assim também. Militar
fazendo uma comparação para fins metodológicos, né, para fins de ensino, o militar está na ativa, ele está exercitando, no exercício das atribuições do seu cargo. Ok. O militar passa a reserva remunerada, ele poderá ser revertido à atividade novamente em caso de convocação, que daí tem uns casos, 6 situações, estado de defesa, de sítio, calamidade, entendeu? E questão de segurança, como já houve aqui, salvo o melhor juízo, em 2018, né? Essa situação, 2018, 2019, por ali. E a questão, né, da necessidade e a designação, quando voluntariamente o militar opta por retornar em razão de conhecimento específico, em razão de retornar para o BSP, e aí tem as previsões no artigo 6º do Estatuto, e lá no artigo 184, 185, 186, lá do MS, tá bom? Que é o Estatuto dos Militares, ok? Isso aí é bem tranquilo. Por isso que eu faço essa voltinha até o artigo 2º, só para trazer aqui essa lembrança do motivo de haver a extinção da punibilidade quando o militar ele se encontra na situação de reformado, e lá no artigo 2º diz, no parágrafo único, inciso 3º, que o militar reformado não é alcançado pelo Código Disciplinar, tá certo? Sigamos em frente. E o inciso 2, que é o objeto desse meu comentário, ele traz a situação da prescrição, né? Eu vou falar aqui bem simples. Prescrição é tempo, né? Prescrição é tempo. Então, o que ocorre? A legislação aqui, no âmbito administrativo, ela traz, a princípio, o marco dessa contagem de tempo. Como assim? Por que o tempo? Para que o tempo? Pelo seguinte fato: se o Estado dormir, se o Estado não deflagrar o procedimento para apurar aquela transgressão disciplinar, né? E deixar transcorrer no tempo, por questão, né, de direito, por questão de segurança jurídica, por questão que não podemos entender que o servidor poderá ou deverá ficar a vida toda com a espada de Damocles apontada para a sua cabeça, então existe o Instituto da Prescrição para que traga segurança jurídica nas relações, no caso aqui, a administração e seu servidor. E nesse sentido, estipula-se um tempo para que, se não houver a questão da persecução para a responsabilização do servidor, haverá o fenômeno da extinção da punibilidade. E aí, vamos lá. A lei aqui ela é bem tranquila, porque ela marca o início. Ela diz o seguinte no parágrafo 2º desse artigo 74. O início da contagem do prazo de prescrição de qualquer transgressão disciplinar é a data que ela foi praticada. Então, veja bem, se eu falto o serviço hoje, então a partir de hoje, né, contando-se a data de hoje, a partir de amanhã começa a se contar o prazo prescricional. Se daqui foi notificada a administração, tomou conhecimento e não deflagrou o procedimento, consideremos que, de regra, faltar o serviço é uma transgressão de natureza grave. Está previsto lá no artigo 13, parágrafo 1º do Código Disciplinar. Ok, transgressões de natureza grave. A transgressão de natureza grave, em razão do que está previsto no artigo 41 e 42, que fala de proporção de aplicação de sanção, lá vem dizendo que as sanções de natureza grave vão iniciar com permanência, e vem dizendo lá os quantitativos. De sorte que os próprios artigos que tratam da advertência e da repreensão dizem que, de regra, não se aplica a transgressão de natureza grave. Então, a gente está partindo aqui do mais básico. E aí eu não estou considerando se o militar é reincidente no cometimento de transgressão ou não. Estou partindo da base. Faltou ao serviço, em regra, não comprovando, não justificando, né, que não teve, enfim, a situação de justificação do artigo 34, então vai ser punição. Inicia-se com a permanência. Ok. Então, o que acontece? Pelo que está previsto no parágrafo 1º aí do artigo 74, observe na sua legislação, em 3 anos, né, se essa minha falta ao serviço ensejaria uma permanência disciplinar, que eu já disse que sim, porque está lá no artigo 42, está no artigo também que fala sobre a questão da permanência disciplinar, então, o prazo prescricional são 3 anos.
Está aqui dentro da lei, né, de acordo com o artigo 74. Então, eu seria punido com uma permanência disciplinar, porque eu faltei ao serviço e cometi uma transgressão de natureza grave. Ok. A administração toma conhecimento, é feita a comunicação disciplinar, de acordo com o artigo 27 e 28, porém, a autoridade competente, ela queda-se em silêncio, ela dormita, ela fica sem determinar a instauração de procedimento disciplinar. Ok. Então, a partir da data do fato, começa a contagem desse período, ao qual, se ao final não tiver sido instaurado o competente procedimento para apurar a situação e, de sorte, responsabilizar o servidor, no caso aqui o militar, estará prescrito. E um detalhe, prescrição é matéria de ordem pública. Ela pode ser alegada a qualquer momento, tá ok? Ponto. Continuando. Professor, mas me diga uma coisa. E se? Porque o bom em sala de aula é o e se, né? A gente traz a situação fática, a partir daí, mas e se a autoridade tiver determinada a instauração do procedimento e aí o procedimento estiver demorando muito, né? O que é que acontece? A lei também trouxe essa previsão. Ainda no parágrafo 2º, ele diz o seguinte: a prescrição é interrompida pela instauração de sindicância, de conselho de justificação ou disciplina, ou de processo administrativo disciplinar, ou pelo sobrestamento destes. Vamos lá, tentar esclarecer aqui. O que é interrupção? Eu pratiquei a transgressão hoje. Hoje é dia 12 de fevereiro de 2021. Ok. A partir de amanhã já começa, né, fazendo contadorzinho lá, girando e diminuindo aí, no nosso exemplo aqui, permanência disciplinar, o prazo de 3 anos para a prescrição. Só que daqui a 3 meses é que a autoridade competente despacha mandando instaurar o competente procedimento. Olha, veja bem, a comunicação foi feita, tá bom? A comunicação foi feita de acordo com o artigo 28. A comunicação disciplinar deve ser feita no prazo de 5 dias e endereçada à autoridade competente, tá certo? Vou criar muita polêmica não. Está lá no artigo 28. Então, foi feita a comunicação, só que a autoridade competente dormiu. Não determinou a instauração de procedimento disciplinar. 12 de 2 de 2021. Daqui a 3 meses, determina-se a instauração de competente procedimento disciplinar para apurar a conduta do soldado Galdino, aqui no exemplo, ao qual teria faltado ao serviço, enfim, conforme cópia autêntica do livro do fiscal do policiamento do dia tal. Ok, instaurou o procedimento tal. Na data da publicação do procedimento, da data da instauração, esse prazo prescricional, ele zera. Interrupção, zera. Se fosse suspensão, era outra ficção. Zerou, aí vamos para frente. Começa a zerar a partir de hoje, os 3 anos começa isso. E aí segue o fluxo. Se o procedimento terminar e de repente, né, enfim, não vai ter o que ser alegado de prescrição, for punido. Porém, se esse processo regular se protrai no tempo, vai, aí pode-se ser suscitado, de acordo com o andar da carruagem, né, a prescrição. Lembre-se, prescrição, matéria de ordem pública, tá certo? Já vi situações aí publicadas, né, e eu digo isso não é por leitura de BCG de quartel, porque eu não tenho acesso, não sou militar, mas ensino DOI, né, Diário Oficial do Estado, que aí é amplamente aberto, e aí eu posso ler tranquilamente as decisões, tá certo? Os procedimentos, os processos regulares, enfim. O que é que acontece? Eu já vi processos se protraírem no tempo, evidentemente que não esses procedimentos simples de quartel, né? Faltou ao serviço, essas coisas mais, né, da vida da caserna. Não. Mas eu digo aqui, processos regulares, conselho de justificação, conselho de disciplina e o PAD, mais complexos, mais robustos, mais imbricados, entendeu? Mais
que se exige tempo para a solução, embora que a legislação traga aí a previsão, né? O que dura mais é o conselho de justificação, mas na prática esses prazos eles, né, se esticam no tempo, tá certo? Às vezes anos para o processo ele se findar, tá bom? Processo administrativo. E aí eu já vi situações publicadas que a autoridade que determinou, né, a instauração do processo regular, né, nesses exemplos de processos mais complexos, mais, né, enfim, entendeu no julgamento final que a situação estava alcançada pela prescrição, então não teria como aplicar sanção disciplinar, porque aquela autoridade entendeu, com base no que está previsto na legislação aqui, sendo bem específico aqui, mas também com outras fundamentações do direito vigente, que estaria prescrito em razão do decurso do tempo, né? Considerando a sanção que seria supostamente aplicada e a questão do prazo de duração do processo, tá bom? E esse, para mim, nessa questão da prescrição, é uma situação muito prática do dia a dia, entendeu? Que eu também, se fosse o elaborador das questões, eu ia explorar isso aqui dentro de uma questão prática, tá bom? E aí, para fins de letra de lei, eu sugiro aos senhores e às senhoras que vejam a questão, né, desses prazos. Em 2 anos para transgressão sujeita a advertência e repreensão, né? 3 anos para transgressão sujeita a permanência disciplinar. 4 anos para custódia e 5 anos para transgressão sujeita à reforma administrativa disciplinar, que são as mais gravosas, né? Demissão, expulsão, proibição do uso de uniforme e do porte de arma, que são as sanções previstas aqui dentro da nossa legislação, tá ok? Tem um detalhe, que aqui é uma cerejinha, né, do bolo, que a gente traz uma informação, né? Na legislação anterior, e aqui eu não vou falar sobre o Código de Disciplina anterior, né? Ela não previa essa questão da linha E. Não trazia a situação do seguinte: no mesmo prazo e condições estabelecidas na legislação penal, especialmente no Código Penal ou Penal Militar, para transgressões compreendidas também como crime. De regra, a gente tinha em mente só a questão de 5 anos. Doutor, eu estou respondendo um PAD, ou um conselho, e a situação que está sendo apurada, ela requer cuidados, porque é uma acusação gravosa, né? E é possível de uma demissão, né? Ou expulsão, dependendo do contexto da situação. No entanto, eu entendo que são 5 anos, né, a questão da prescrição. Aí lembra, começa a contar a partir do fato, interrompe com a instauração do conselho ou do PAD, tudo que a gente já viu aqui. Só que tem um detalhe. Caso essa imputação, essa acusação, exemplo, seja um homicídio, aí a prescrição vai ser a do homicídio, conforme está previsto lá na legislação penal. Né? O artigo 109 lá do Código traz a questão das prescrições. Aí tem que se reportar para lá para saber qual é a prescrição do crime, para assim também puxar para cá, porque a acusação, a prática que se está apurando, né, também compreende, né, a transgressão também compreende o crime. E aí lembrem-se, lá do artigo 12, né, você estuda a sistemática do Código, nós estamos aqui no artigo 74 e de repente a gente dá um voo, vai lá no artigo 12. Lembra lá, transgressão disciplinar, as que estão previstas no artigo seguinte, que é o artigo 13, e também aquelas que são previstas como crime previsto no Código Penal ou Penal Militar. Então, todo crime será o quê? Uma transgressão disciplinar. Qualquer prática, disparo em via pública, é crime? É transgressão de natureza grave? É. Tudo que for crime será, consequentemente, uma transgressão disciplinar, tá certo? E geralmente, pelas dicções do artigo 13, né, será transgressão de natureza grave, tá certo? Em sua totalidade, praticamente, tá bom? E aí fica essa cerejinha do bolo aqui, retornando à linha E do artigo 74, né, no seu inciso segundo, que quando a imputação, geralmente eu vejo isso, é a questão de abuso de autoridade, tá certo? Geralmente está acusando o militar de ter praticado agressão, aquelas situações, enfim, aí
o militar responde o procedimento, no entanto, em razão de ser suposto abuso de autoridade, né, aquela prática, né, abusiva, agressão, enfim, no momento de efetuar a prisão, tem previsão dentro do artigo 13, parágrafo 1º, né, e também é previsto na lei de abuso de autoridade. E aí fica a questão da prescrição de acordo com a prescrição prevista para o crime de abuso de autoridade, tá bom? Aí é preciso ficar muito atento a isso, porque muitas das vezes vocês poderão receber uma incidental dentro de um processo, né, de um procedimento, e a alegação ser de prescrição, né, com base, de repente, aí 3 anos, 2 anos, mas que, na verdade, a acusação se reporta à situação de crime, né? E aí a prescrição ela tem que envolver, tem que voltar lá para a questão do crime, tá bom? E na sequência, que era onde realmente eu queria chegar, a questão dos processos regulares propriamente dito, né? Que são os mais pomposos, né? Que são os processos mais robustos. São os processos previstos aqui nesse capítulo 13 do Código Disciplinar, a parte realmente processual, né? A partir do artigo 71, que ele traz a previsão, né? O processo regular de que trata o Código Disciplinar será o Conselho de Edificação para oficiais, tranquilo, o Conselho de Disciplina para praças com 10 anos ou mais, né? De serviço militar no Estado, tá bom? De serviço militar no Estado. O processo administrativo disciplinar para praças com menos de 10 anos de serviço militar no Estado, tá bom? Quer uma pegadinha de questão? Nisso aqui, olha o que foi que eu coloquei uma questão. Que o Conselho de Disciplina se aplica para praças com 10 ou mais anos de contribuição no serviço militar. Contribuição previdenciária, viu? De contribuição para o Estado. Coloquei assim a questão. Militar, Conselho de Disciplina para praças com 10 ou mais anos de contribuição para o Estado. Questão, no meu ponto de vista, em razão da questão da legislação, contribuição previdenciária para o Estado. Não. Tá errado. Serviço militar no Estado, tá bom? Eu confundi a cabeça do aluno, porque lá dentro do Estatuto tem a questão, para fins de inativação, de remuneração, a questão do tempo de contribuição previdenciária, né, para o Estado, tá bom? Mas isso fica lá dentro do Estatuto. Aqui, na questão de prazo, sigamos o quê? Serviço militar no Estado. É o que a gente chama o antigão. O cara já tem 10 ou mais anos de serviço, ele vai responder um conselho de disciplina. E aqui eu trago uma situação que é muito prática e acontece. Tem um TAZ, instaura um procedimento. Lembrando que esses processos hoje são a cargo da CGD, Lei Complementar 98 de 2011. O controlador de disciplina determina a instauração do processo regular. E aí, veja bem, no mesmo processo estão envolvidos praças, né, com 10 ou mais anos e praças com menos de 10. E aí, o que é que faz? Praça com menos de 10 anos é um PAD. E praças com 10 ou mais anos, serviço militar no Estado, Conselho de Disciplina. E aí, como é que a gente resolve essa demanda? Fica complicado, né? Porque são 2 processos, vai abrir um CD para os antigos e um PAD para os modernos, nomear comissões diferentes para apurar a mesma situação. Não. Lá dentro da lei da CGD, traz a previsão de que os mais antigos atraem os mais modernos e eles serão também aconselhados no mesmo conselho de disciplina, no mesmo processo, mesma comissão, para apurar os mesmos fatos, tá bom? É uma situação que na prática gera muita dúvida, porque se pergunta, eu vou responder o meu PAD porque eu sou moderno, né? E o antigo vai responder lá o conselho dele, né? Porque ele é antigo. Não. A fusão ali, conselho de disciplina, né? Vai todo mundo abraçado, tá certo? Diferentemente, a questão do CJ. Aí não. O oficial vai para lá, responde lá seu conselho de edificação e as praças respondem CD ou PAD, conforme seja, tá certo? Resposta aqui para a Costa. Amigos, onde consigo baixar o Código Disciplinar? É simples, a Costa.
Você vai aí no Instagram da Aspra, tá bom? Aí vai lá na bio, aí clica lá, ele vai abrir o link, tá certo? E vai ter lá as opções para você baixar o PDF, tanto do Código Disciplinar como do Estatuto. Um material ofertado pelo professor Ayrton de Queiroz, que estará com vocês, né? Com os senhores, as senhoras, futuramente, em breve, e aplicará Estatuto. E digo mais, para exercitar, na apostila que o professor Ayrton Moral disponibilizou, lá no finalzinho, várias questões, né, para que você possa exercitar. Trago a informação. É importantíssimo a questão de resolver questões, tá bom? Existem vários materiais, isso, na bio, Acosta, tá bom? Vai aí em cima aí que você clica lá, tem um linkzinho para baixar o material e também acesso às outras aulas, tá certo? O pessoal da coordenação me passou essa situação, o material está disponível em PDF, já foi amplamente aí divulgado, tá certo? E outra situação é resolver questões, como eu vinha falando, tá bom? Resolvam questões, porque aí a prática, aí você vai, né, atrelando realmente ao que está previsto na lei, tá bom? Leitura da lei, responde questões. Responde questões, teve dificuldade, vai na lei, tá bom? Não tenha dificuldade em não respondeu a questão, errou a questão, vai lá na lei e olha qual foi o artigo que você, né, errou, tá bom? A lei é um conjunto de informações bem ordenadas para regular uma certa matéria. Aqui nós estamos tratando de disciplina militar estadual, Código Disciplinar. Então, todos os assuntos que estão no Código Disciplinar tratam sobre disciplina. A introdução nós fizemos na aula passada, explicando como é, né? Lembra da historinha de Adão e Eva? Tem que ser assim e tal, a conduta, a postura ética militar. Porém, se você transgredir, está previsto também artigo 11, né? Prática transgressão, artigo 12, infração, transgressão. As transgressões, o legislador sentou um belo dia e começou a apontar, né? Qual eram aquelas práticas que ensejavam violação aos valores e deveres. E aí, as transgressões, né? As sanções, enfim. E outros assuntos que estão dentro do código, como institutos que nós estudamos hoje, como recurso, tá certo? Como prescrição, e tem muitos outros, a questão da recompensa, o elogio, dispensa de serviço, o cancelamento de punição, tá bom? O cancelamento de punição. E o que mais, professor? Tem no código a questão do comportamento, a praça ingressa no comportamento bom. Se ele avança, né, 10 anos sem sofrer nenhuma sanção, comportamento excelente, não pode sofrer nenhuma sanção, mesmo que leve, entendeu? Senão ele, né, perde comportamento, reclassifica negativo, tá bom? E por aí vai seguindo, e essa é a dinâmica do código. Bem dividido, nichos de informação, nas caixinhas, né? Como a gente costuma dizer, os capítulos, seção, tudo bem dividido, de maneiras que, quando o senhor, a senhora for responder questões, a questão trata de quê? A questão está tratando de comportamento. Aí eu vou lá no artigo, se eu não conseguir resolver, vou lá no artigo, ver onde foi que eu errei, sanar ali, fazer o entendimento como é a questão da régua do comportamento, e aí tranquilo, tá certo? Tranquilo. Continuando. Processos, conselho de educação, conselho de disciplina, PAD, e ainda fala do procedimento disciplinar, que foi aquele lá do capítulo 7º, que eu falei na aula passada, que utilizei como base e findei hoje aqui com os recursos, tá bom? E no caso, senhoras e senhores, daqui dos processos regulares previstos aqui nesse artigo 71, inciso 1, 2 e 3, né, que são aqueles mais vigorosos que visam algumas respostas. Vejam bem. O procedimento disciplinar de quartel é aquela coisa simples. Faltou o serviço, chegou atrasado, né, fumou em local proibido, não permitido, tá certo? Castigou inutilmente a montada, né? O pessoal do EPEMON, né? Pegou o barquinho da CPMA e saiu em desabalada velocidade lá no Parque do Cocó. Beleza. Pegou a aeronave da CELPAE e fez manobras, né, sem necessidade. E aí, enfim, tá tudo lá no artigo 13. As situações simples da caserna do dia a dia se resolve com procedimento disciplinar, tá bom? O procedimento disciplinar, ele visa uma resposta. Cometeu infração, transgressão? Cometeu. Justificou? Não. Vai ser punido. Ok, fechou. Só quer saber isso, tá bom? Ocorre que,
Conselho de Educação, Conselho de Disciplina e PAD quer saber se o militar é culpado ou não da conduta que está sendo imputada e se tem condições de permanecer ou não na ativa ou na reserva, na inatividade em que se encontra. No caso aqui, reserva remunerada, tá bom? Tem esse plus. Por quê? Porque, como eu disse, são processos mais complexos e, a depender da situação, podem romper o vínculo, a punição, né? São as punições capitais que a gente chama, né? A demissão e a custódia, tá bom? Rompem o vínculo do militar com a administração pública. Ou seja, para ser bem simples, o militar perde o emprego. Então, a resposta num procedimento disciplinar, quem já participou aí de uma sessão secreta, né? Olha o nome ainda, né? Sessão secreta no Conselho de Disciplina. É secreta, aí está a comissão, está o advogado, né? Só quem não pode estar é o aconselhado, né? Enfim, não vou aqui entrar, né, em polêmica, tá certo? Boa noite aqui para o presidente, né? O subtenente, né? Parabéns, Elisiano Queiroz está aqui participando também. E a gente já está aqui, querido presidente, já nas últimas do Instagram, tá bom? 1 hora já estou monitorando aqui para fazer os comentários e fechar com chave de ouro, tá certo? E aí a informação que eu quero trazer, a questão do que se apura, né? Pode ensejar a ruptura do vínculo, a perca do emprego, tá bom? Então, participou de uma sessão secreta, esteve lá presente, a comissão ela vai responder algumas perguntas. É culpado ou não da acusação que está lhe sendo imputada? Cometeu transgressão ou não? Ok. 2. Tem condições ou não de permanecer nas fileiras da corporação? No caso aqui dos procedimentos, né? Das praças, tá bom? Beleza? E por aí vai. Lembrando que os procedimentos hoje são a cargo da CGD, tá certo? Tem previsão aqui, inclusive houve uma alteração em 2011 nesse Código Disciplinar. Cuidado com o material, tá certo? O material do moral aí é muito bom, tá muito atualizado, coisa boa, com comentários do moral, tá certo? E aí, como é a cargo do CGD, da Controladoria Geral de Disciplina, a comissão, depois que responde essas perguntas em sessão secreta, depois que deliberam, eles vão produzir um relatório conclusivo, prazo de 15 dias, e vão devolver o processo à autoridade delegante, que foi aquela que mandou instaurar o procedimento, tá certo? E aí essa autoridade, que no caso do Controlador Geral de Disciplina, ele vai, de acordo com o artigo 28A da Lei da Controladoria, Lei Complementar 98, de 2011, que será objeto de abordagem pelo Dr. Sá, aqui com os senhores, numa próxima quinta-feira, tá certo? Lei da CGD. Não percam, tá bom? Muito bom o Dr. Sá, experiente, foi militar como eu, desenrolado, antigão, muito bom. E aí, essa autoridade ele vai dizer se concorda ou não com o relatório da comissão e se sanciona ou não, ou então se adota outra diligência, se anula o processo ou se determina realização de mais, né, diligências, tá bom? No sentido de apurar aquela transgressão, tá certo? Aquela transgressão que foi objeto daquele conselho, daquele PAD ou daquele CJ, tá bom? E aí fico aqui, tá certo? Senhoras e senhores, já encerra aqui o Instagram, ele vai me notificar, mas eu quero encerrar agradecendo demais a Aspra por essa oportunidade. Diga aos senhores, não custa muito uma noite, 1 hora de live, vê a legislação, reúne ali o material, imprime, resolve as questões, é bem tranquilo, se envolve um pouco, porque eu entendo que compensa muito brigar, digo brigar no bom sentido da palavra, por uma ascensão funcional, tá certo? Digo isso com toda tranquilidade, né, porque a gente vê os avanços, eles acontecem no curso do tempo. Às vezes não é na marcha que queremos, mas eles acontecem, tá bom? Eles acontecem realmente, tá certo? E aqui fica o meu muito obrigado, desejo sucesso a todos, tá bom? Pessoal aí, o Márcio, né, o Acosta, né, a Carleide, tá bom? Marcos Antônio, muito obrigado. Fica aqui essa abordagem pincelada sobre o Código Disciplinar, tá bom? Numa ótica um pouco processualística, tá certo? E eu me despeço por aqui das senhoras e senhores futuros oficiais, né, QOA da Polícia Militar e também do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Ceará. Muito obrigado por essa disponibilização
de tempo, tá certo? E um bom aprendizado. Quinta-feira, novamente, a Aspra vai divulgar novo horário, novo professor no mesmo horário, corrigindo, novo professor no mesmo horário com outro conteúdo. Um abraço!